Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Daniel Meirelles, Camila Meirelles, minha esposa. Estamos aqui no mais um momento aí que iremos fazer um devocional entre casal. Se você é um marido, você tem por obrigação ser o cabeça espiritual do lar, trazer toda a palavra de Deus para sua esposa e para toda a sua família. E caso você seja uma esposa e tenha seu marido não cristão, você tem que orar com fé ao Senhor para que converta o coração do seu marido e que ele também, depois de convertido, possa tomar essa atitude de poder realizar esses devocionais também na sua casa, para que ele possa tomar a dianteira sendo o cabeça espiritual do lar, tá bom? Vamos ler aqui uma passagem bastante conhecida no Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, e como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Excelente, passagem bastante conhecida. E vamos aqui a partir do versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então, os magos, eles receberam aí uma visão do anjo, falando onde estava o Messias, onde iria nascer o Messias. Então, eles saíram lá de sua terra, não eram a terra de Jerusalém, eles eram gentios, e aí eles foram até o encontro do Messias. No versículo 2, eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então eles já vieram com esse intuito de adorar o Senhor, adorar o Messias que havia acabado de nascer. Eles estavam seguindo até Belém da Judéia, onde Jesus Cristo havia nascido. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Então ocorreu um alvoroço ali em Jerusalém. Tanto o rei Herodes, que ficou perplexo, né, com tudo isso, pois ele por ser rei, ele estava achando que o seu trono estava sendo perseguido por Jesus, estava sendo ameaçado, obrigado, melhor dizendo. E aí ele foi lá e consultou os chefes da lei e os sacerdotes para que pudessem entender um pouco mais essa situação. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então, em Malaquias, no capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá,
pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então, ligou o sinal de alerta para Herodes. Herodes começou a ficar com medo. Herodes começou a consultar os mestres da lei e os sacerdotes e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei para entender um pouco mais essa situação. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Então, Herodes, além de tentar persuadir os magos, que na verdade não eram nem 3 reis magos, na Bíblia fala apenas magos. Então, a história geralmente da Igreja Católica fala que são 3 reis magos, coloca até nome nesses reis magos. Na verdade, nem reis são apenas magos que vieram do Oriente, né? E são pessoas que são gentias, melhor dizendo, e eles vieram para conversar, para adorar Jesus, para darem as boas-vindas ao Messias. Então Herodes, de uma forma dissimulada, conversou com os magos e falou que queria adorar ao Senhor. Então ele é um mentiroso, ele queria simplesmente acabar com a vida de Cristo. Versículo 9: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então a estrela foi lá, parou exatamente no lugar onde estava Cristo. E no versículo 10, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então eles vieram prestar adoração ao Senhor e também entregar alguns presentes de boas-vindas ao Messias. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Olha só, que oferta maravilhosa Jesus, quando assim que acabou de nascer praticamente, nos seus primeiros dias, talvez nas suas primeiras horas de vida, Jesus recebendo esta oferta de um povo gentil de incenso, mirra e ouro. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, olha só o tanto de zelo que esses magos eles tiveram. Eles saíram de uma terra distante, eles vieram com toda a sinceridade de coração para adorar o Senhor. Eles receberam sim uma visão de um anjo, especificando toda essa situação. Mas eles vieram com fé, eles vieram, sim, diante do rei, prestar uma adoração e trazer também os presentes a Jesus. E quando a gente vai, no primeiro dia da semana, adorar o Senhor, o que a gente leva para o Senhor? Muitas vezes a gente não leva nada para Ele. Muitas vezes a gente está com o coração longe dEle. Muitas vezes a gente está com o coração pensando em outra coisa, com a mente voltada, talvez, numa outra situação. Mas toda vez que nós estivermos diante de Deus, diante de Jesus, para prestar um culto, nós devemos simplesmente trazer a nossa vida de uma forma verdadeira, de uma forma sincera para adorar ao Senhor e também trazer o quê? Ofertas ao Senhor. Porque o Senhor é digno de toda oferta. Primeiramente, Ele é dono de toda prata e de todo ouro. Tudo é do Senhor. Mas nós devemos sim, de uma forma respeitosa, de uma forma em que o coração de Deus se regozija, nós devemos sim, de uma forma submissa, chegar aos pés de Jesus, trazendo as nossas ofertas e prestando uma adoração. Assim como aconteceu aqui com os magos, nós também devemos seguir esse exemplo e prestar uma adoração que seja de acordo com a vontade de Deus. Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, dá um like e compartilhe com seus amigos. E você, marido, não se esqueça de você tomar a dianteira para poder realizar diariamente
estes devocionais. A paz de Cristo. Tamo junto.